Saudações a todos. Eu chamo-me Tiago Chinendele Henrique, sou estudante de Administração Pública na Unilab e estarei aqui apresentando um resumo expandido para a oitava semana universitária da Unilab. O resumo tem como autores eu, Tiago Chinendele Henrique, e o orientador, o professor John Anderson Machado Cavalcante. O resumo tem como tema o pulsar na modalidade remota emergencial, aspectos da experiência no BHU. Bem, eu faço referência ao BHU porque, a quando da minha participação no programa Pulsar, eu ainda fazia o curso em destaque. Né? O Pulsar é um programa de acompanhamento e orientação acadêmica para os estudantes do primeiro e segundo semestre dos cursos de graduação da Unilab. Ele foi criado e regulamentado pela Resolução número 29, de 25 de novembro de 2014, e depois revogado pela Resolução número 31, de 16 de setembro de 2020. Entre os principais objetivos, o Pulsar apresenta os seguintes objetivos: promover a adaptação do estudante na universidade, contribuir para a transição da educação básica para o superior, e estes três outros que estão aqui não vou citar em função do tempo. Resumo. Bem, antes de entrar na apresentação do trabalho propriamente, eu gostava de destacar que a apresentação vai seguir a estrutura do resumo expandido requerido na oitava semana universitária. No entanto, eu vou apresentar o resumo, a introdução, a metodologia, os resultados e as discussões, as conclusões e depois, ou por fim, os agradecimentos e as referências. Começando então aqui com o resumo, vale lembrar que no início de 2020, ou no decorrer do ano 2020 e até o ano 2021, o mundo vivia numa situação de emergência global e o Brasil não esteve à parte, né? Não esteve fora disso. No entanto, ou nesse sentido, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no dia 8 de outubro de 2020, ela aprovou a Resolução 42, que determinava no seu artigo 2 a realização das atividades mediante a utilização de recursos tecnológicos, ou seja, as aulas passaram a ser ministradas no formato remoto ou online. No entanto, esse trabalho objetiva apresentar um relato de experiência da nossa participação como tutores júniores do programa Pulsar e demonstrar as principais ferramentas que foram utilizadas para a realização das atividades nesse contexto remoto emergencial. Introdução. O Pulsar tem duas principais formas de participação, como tutor e como estudante tutorando. Como tutor podem participar os professores como tutores seniores e os estudantes veteranos como tutores júniores ou júniores. Antes mesmo da realização das nossas atividades, nós começamos por traçar um plano de atividade. E esse plano de atividade previu a realização das seguintes atividades, né? A criação de canais de comunicação na internet, a realização de seminários, oficinas, plantões e palestras. Para os seminários, nós previmos a realização ou realizamos a apresentação do projeto da Unilab, onde nós falamos sobre o que era a Unilab, qual era a lei que criava a Unilab, as principais resoluções, a sua visão e a sua missão. Nas oficinas, nós falamos sobre o manuseio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, das normas e dos gêneros acadêmicos e entre outras atividades. Os plantões serviram de espaço para a retirada de dúvidas, né? Onde os estudantes apresentavam as suas dúvidas mais comuns e nós então realizávamos encontro para sanar ou mitigar essas dúvidas. As palestras foram realizadas em colaboração com as coordenações dos cursos que sucedem o BHU, nesse caso as chamadas terminalidades, onde os professores de alguma forma falaram sobre as linhas com vista a orientar os estudantes depois de terminarem o BHU. Metodologicamente, este trabalho é de natureza básica, a abordagem qualitativa e o caráter procedimental é bibliográfico e documental.
e é essencialmente relato de experiência. Nós aqui utilizamos as resoluções da universidade, que versam sobre o programa principalmente, o edital a que nós somos vinculados e o manual do tutor, ou manual do tutor, perdão. Resultados e discussões. Bem, a realização das nossas atividades foi graças às plataformas aqui descritas. O Google e as suas extensões, como o Google Meet, por exemplo, o Canva e o WhatsApp. O Google, com os recursos que dispõe, nos possibilitou a realização de reuniões virtuais. Praticamente quase todos os nossos encontros foram realizados através do Google Meet. E o Canva possibilitou a que nós utilizamos o Canva para construir os nossos materiais de divulgação e propaganda, inclusive os slides que nós utilizamos nas nossas apresentações. O WhatsApp, por sua vez, para além de nos ter servido como meio de comunicação entre os tutores júniores e os estudantes que nós monitoramos, e os estudantes que foram monitorados, no caso, também serviu como espaço de orientação individual. Os estudantes apresentavam as suas dúvidas e nós, então, procurávamos, através das nossas disponibilidades, dispusemos os nossos contactos para resolvê-las. Em função do relatório que nós produzimos depois do final do edital, nós concluímos que conseguimos atingir os objetivos parcialmente. Realizamos todas as atividades que estavam previstas. Parcialmente por quê? Porque nós estávamos num contexto de pandemia totalmente desconhecido para muitos de nós e tivemos muitas dificuldades. E também a universidade, por ser internacional, muitos estudantes ainda não estavam no Brasil, principalmente os estudantes alvos do programa. Nesse caso, os estudantes africanos dos países de língua oficial portuguesa. Né? Entre as principais dificuldades, destaca-se a fraca participação como uma das principais. E depois destacamos a dificuldade de conciliação de horários entre os estudantes internacionais, porque enquanto decorriam as atividades, para alguns era ainda muito cedo, ou era muito tarde, ou era um horário que não era propício à atividade, e a falta de equipamentos adequados, como computadores, celulares e entre outros, né? Problemas de internet, a falta de adaptação ao ambiente universitário de forma remota, o adoecimento físico e acadêmico. Muitos deles acabaram pegando Covid, inclusive nós também, os tutores. Alguns acabaram tendo depressão, por conta da pressão que a universidade exigia e dos problemas que se vivia no seu entorno. Né? Um parente que teve o vírus, isso de alguma forma acabou afetando o seu desempenho na universidade. Como conclusão, bem, nós concluímos que o programa Pulsar é um instrumento de extrema importância para os estudantes do primeiro e segundo semestre. E nesse contexto de pandemia, sobretudo contexto remoto emergencial, foi imprescindível. Muitos dos estudantes que ainda não estavam no Brasil demandaram um conjunto de informações e orientações de forma específica que sem o Pulsar acredito que não seria possível. E a fraca participação também demonstrou os problemas de inclusão digital e social. Problemas como falta de computador, celulares e problemas de internet foram os que todos nós vivenciamos. E por fim, pela relevância e importância do programa, acreditamos que o programa deve ser fortalecido. Em gesto de agradecimento, queremos agradecer à Unilab, à gestão do programa Pulsar e aos professores João Anderson Machado Cavalcante e Marcos Vinícius Santos Dias Coelho pelas orientações e por terem mostrado disponibilidade mesmo depois do final do programa, sobretudo para a realização deste trabalho. Temos aqui as nossas referências, então o nosso muito obrigado.